Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje eu estava pensando realmente bem diferente, tá bom? Bem diferente e eu preciso fazer esse vídeo agora, porque na verdade nós precisamos realmente tocar em temas bem polêmicos. Infelizmente, o Brasil precisa repensar muitas coisas e, claro, o debate ele é público, tá? Eu poderia ficar falando aqui de Léo Lins e tal, da prisão dele aí no Reino Unido, por questão de piada, tá bom? Mas o importante, independente de qualquer coisa, a gente precisa voltar no tempo, tá bom? E defender algumas verdades e críticas também muito, muito importantes, tá? Eu poderia ficar falando, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso, né? Governo supostamente centro-direita, mas na prática eu chamaria de centro-esquerda, não centro-direita, tá bom? E eu vou explicar por que, que eu não acho que é um governo de centro-esquerda, quer dizer, um governo de centro-direita e um governo de centro-esquerda. Fernando Henrique Cardoso, ele, quem não sabe, ele não é um homem pobre, não é um homem rico, formado em sociologia na USP. Quem não lembra, quem não sabe, a USP foi influenciado muito fortemente em 1933 por professores franceses, pensamento iluminista. E a USP é uma universidade com bastante influência do pensamento iluminista, tá bom? Diante dessa situação, nós precisamos tocar em temas polêmicos mesmo, voltando lá no passado. E sim, nós vamos fazer muito anacronismo, porque nós não podemos fugir do anacronismo. Fernando Henrique Cardoso, para quem não lembra, ele já defendia pautas de liberação da maconha, literalmente. Fernando Henrique Cardoso já defendia uma luta contra a ditadura militar, no caso da anistia já. Fernando Henrique Cardoso já tinha ideias liberais, muito liberais. Eu estou falando liberais nos costumes, tá? Apesar de que em 1990 tinha uma relação muito forte com a Igreja Católica, por enquanto, na época, com o Instituto Plínio Correia Oliveira, o famoso IPCO-SP, lá no centro de São Paulo. Fernando Henrique Cardoso, ele já defendia, né, leis de defesa e proteções de minorias, por exemplo, na questão dos negros, tá? Apesar de que a lei foi assinada em 1989, na época do José Sarney e um tal deputado Caô, tá bom? Mas tudo bem. Ok. Hoje em dia, com o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, essa lei ela avançou muito. E não é pouco, não. Eu vou até dar uma lida aqui. Lei número 10.639 de 2003, que tornou obrigatório a inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e particulares do Brasil, tá bom? Nós vamos falar de guerra cultural, vamos falar de engenharia social, mas vamos falar sobre influência. Nós vamos falar Estados Unidos da América, os famosos democratas. Nós estamos falando Canadá, Austrália e Reino Unido, 4 países principais nessas questões e tal, tá? Léo Lins, na verdade, foi fazer piadas pesadas no Reino Unido, acabou sendo preso no aeroporto. Mas independente de qualquer coisa, é importante relacionar que essas condutas estão influenciando o governo de presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Tá bom? Esquece essas ideias que a direita supostamente diz, né? Venezuela, Cuba, tá? Esquece. E vamos ser realistas. Países da América e da Europa estão influenciando o legislativo no Brasil, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Eu até falei, né, que a DECRACE, Delegacias, foi fundada por quem? Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin era do que? Na verdade, PSDB, gente, Partido Social Democratas Brasil. E hoje ele assumiu a sua verdadeira sigla, o mesmo partido que a Tabata Amaral, o PSB, Partido Social Brasileiro. Eu acho que ele deveria, na verdade, estar no PSB, porque ele não tem nada de direita, né? Ele é mais esquerda.
E nós estamos falando sobre essa questão importante, tá? Infelizmente, o que está acontecendo no Reino Unido, na defesa de supostas minorias, sejam indígenas, seja negros, seja piadas que você antigamente podia fazer em relação ao Barnabé, Costinha, Zorra Total, escolinha do professor Raimundo. Hoje você já não pode mais fazer piadas que são consideradas de tons jocosos, de tom de humor de deboche, piadas e tal. Então hoje, claro, os Trapalhões, para quem não sabe, foi tirado do ar, já faz alguns anos, justamente por causa de piadas relacionadas ao Mussum, personagem e tal, né, interpretado por um ator negro. Vera Verão, hoje nas Praça é Nossa, hoje Vera Verão, esse personagem não existiria. O Grande Otelo talvez não, e outros também não. E eles trazem ideologias lá dos Estados Unidos que defendem essa questão do blackface. E para quem não sabe, hoje em dia até ficou mais difícil para seguranças, né, terceirizados parar hoje uma mulher, um homem negro, porque qualquer coisa você pode ser apontado como racista. E a loja, igual já aconteceu, como Carrefour, Americanas e tantos outros tiveram repercussão e, infelizmente, muitos foram processados. Tá bom? Voltando, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos nós sabemos, voltou, adivinha, né? Voltou tudo de novo. Hoje em dia já não pode mais por causa aí e tal, né? Então, Léo Lins preso no aeroporto do Reino Unido. Então vamos falar sobre isso, né? Influências, várias influências que estão acontecendo no Brasil, né? Em defesa aí de várias coisas, né? Vamos lá, né? Tá, Léo Lins. Recentemente ele foi condenado no Brasil a 8 anos e 3 meses de prisão por piadas consideradas preconceituosas em um show de stand-up gravado em 2022. Né? Antes do governo, em 2022, o governo do Jair Messias Bolsonaro. Né? Mais ou menos isso. A decisão judicial proferida na terceira vara criminal federal de São Paulo também impôs uma multa de 1,4 milhões, uma indenização de 303,6 mil por danos morais coletivos. O juiz argumentou que a liberdade de expressão não é absoluta e que casos de conflito à dignidade humana devem prevalecer. Né? Exatamente isso. Tá bom? Pesado. Vamos falar sobre, né, sobre exatamente isso. Influência do Reino Unido em proteção de minorias. Tá? A gente vai tocar pesadão. O Reino Unido tem uma longa história de desenvolvimento de políticas legislativas voltadas à proteção de minorias, tanto no âmbito étnico, religioso, de gênero, quanto à orientação sexual. E as orientações se dão em várias formas. Legislação avançada. Equality Act, 2010. A consolidação de leis anteriores ao combate à discriminação, proteção de pessoas contra preconceito por raça, gênero, deficiência, idade, orientação sexual, religião ou crença. A Human Rights Act, 1998, incorporou a Declaração Europeia dos Direitos Humanos ao direito britânico, garantindo proteção legal a direitos fundamentais, incluindo liberdade de expressão, proteção contra a discriminação e direito à vida privada. Política de inclusão, criação de órgãos governamentais e comitês para monitorar a desigualdade e implementar não sei das quantas. Sim, senhores, esquece Cuba, esquece Venezuela. Nós estamos sendo influenciados pelo Reino Unido da América. Tá? Reino Unido da América. Quem diria, né, meus senhores? Esses países estão influenciando. Então o STF está sendo influenciado por causa disso. Tá? Reino Unido e tal, né? Brasil sempre tentando imitar, né, essa bagaceira porque acha que e tal. Quem diria, né? STF hoje em dia tenta fazer isso, tá?
E aí vai indo. E o pior é que o brasileiro não acompanha nada de política, não lê nada, não estuda nada, né? E fica aí, ó, né? Bobão, ignorante, né? Povo ignorante, sem cultura. E nem percebendo que nós estamos sofrendo influências do Reino Unido, né? É isso aí, meu povo. Tá? Políticas de inclusão, influência internacional. O Reino Unido tem servido de modelização em políticas dos direitos humanos e os países, principalmente ex-colônias da União Europeia, antes do Brexit. ONGs britânicas e órgãos internacionais também exportam boas práticas de proteção à minoria e diversidade. Isso vem, claro, adivinha, para o Brasil, né? E o povo brasileiro alienado, sem cultura nenhuma, não acompanha nada de política, né? E depois chora aí, né? Então, hoje em dia não pode mais Trapalhões, hoje não pode mais professor Raimundo, hoje não pode Zorra Total, hoje já não pode mais nada, né? Então, hoje em dia é basicamente isso, né? Você não pode fazer mais piadas, você não pode mais fazer comentários que ataquem a dignidade humana, né? Exemplo disso é o que nós estamos vendo hoje em dia aí, né? O que está acontecendo com o Nicolas Ferreira, o pastor, né? Os pastores Marco Feliciano, também tem essa questão, né? Pastor Marco Feliciano, ai, ai, meu Deus do céu, e tantos outros casos aí que nós estamos vivendo, né? E todas essas influências, né, têm vindo para o Brasil, né, e tal, né, e tudo mais. Tem uma coisa, cara, que eu preciso dar uma lida, vai ser muito difícil, mas eu preciso ver. Aqui, ó, tem um pastor chamado Pastor Eurico. Ele é do PL, só no seu partido e tal, né? Foi processado 15 mil reais por frases, acho que relacionada lá à questão e tal. Vamos lá. Pastor Eurico, nome civil Francisco Eurico da Silva, um político brasileiro e pastor evangélico atualmente filiado ao Partido Liberal de Pernambuco. Natural de Presidente Prudente, São Paulo, nasceu em 12 de setembro de 1962, iniciou sua carreira política em 2011 e desde então tem sido eleito consecutivamente para a Câmara dos Deputados, representando o estado de Pernambuco. Atualmente está de seu quarto mandato consecutivo, com o término previsto em 2027. Durante sua trajetória política, o pastor Rico tem se destacado por posicionamentos conservadores em temas relacionados a direitos civis, especialmente que tange a questão dos LGBTQI+. Foi relator do projeto da Lei 580/2007, que propunha a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou gênero, tá? No Brasil, contrariando decisões do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ou gênero, tá? Além disso, o parlamentar foi condenado em 2024 pelo crime de transfobia contra a deputada Erika Hilton, sendo obrigado a indenizar em 15 mil, como eu falei. Em 2023 foi designado a presidir a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância e Adolescente, Família e Câmara dos Deputados. Para quem não sabe, no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo existe uma campanha muito forte chamada Não há cura para aquilo que não há doença, tá? No caso deles tentarem aí na questão de ressignificação, né, como o Freud falava, ou a questão da cura homoafetiva. Nós também temos aí a comissão, né, de psiquiatria de Nova York, né, com os 31 gêneros, tá? 31 gêneros
é, comissão de Psiquiatria de Nova York, tá? Nova York. Vamos lá, vamos dar uma lida rápida também sobre essa questão, tá? Vamos lá. Vamos lá. Comissão de Psiquiatria de Nova York reconhece oficialmente 31 gêneros, não é respaldado por fontes oficiais da cidade. O que realmente ocorreu foi uma Comissão de Direitos Humanos em Nova York, NYC Commission of Human Rights, em 2015, publicou um guia informativo que inclui uma lista de 31 termos relacionados à identidade de gênero e expressão de gênero. Essa lista visava educar o público sobre diversidade de identidade de gênero e não estabelecer uma classificação legal psiquiátrica oficial. O guia detalha a identidade de gênero referente ao senso interno e profundamente enraizado se ter homem ou mulher ou outro gênero, enquanto a expressão de gênero diz respeito à forma como a pessoa se expressa, tá? Isso foi uma comissão de psiquiatria em 2015, 31 gêneros, tá? 31 gêneros. Bom, agora você vê como a influência que eu falei: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, tá? Estão influenciando aí a política do STF, Supremo Tribunal Federal. Interessante. Eu falei, né, sobre a professora Elisângela Góes, da UniBTA, né? Universidade Brasileira de Tecnologia Avançada, em São Paulo. Ela é concursada em Campinas, era assistente social lá e era concursada. E ela já tentou ser vereadora pelo PSB, Partido Social Brasileiro, Tabata Amaral. E ela tem uma forte relação pela Érica Hilton, tá? Eu poderia falar disso, mas todo mundo já sabe, né? Essas influências progressistas no Brasil, né? Pastor Eurico aí sendo atacado, violentado e tal. Também tem o CRES, não sei das quantas, vamos dar uma lida sobre isso. Né? Assistente social, né? Vamos lá, assistente social. Vamos lá. Eu queria falar do Conselho Regional de Psicologia. Vamos falar também, certo? Sobre isso mesmo, CRESSSP, assistente administrativo de serviço da área, né? Tá bom. Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo, nona região, mesmo que está ligada a quem? A professora Elisângela Góes, né? Então o que acontece? Esse negócio aqui do CRES-SP, né? Ele tem uma forte luta aí pela questão em defesa das minorias. No caso, estão lutando contra o pastor Eurico. Órgãos que deveriam ser imparciais e neutros, como o Conselho Regional de Psicologia SP e o nosso CRES-SP, estão hoje literalmente lutando. Estão entrando em âmbitos políticos. Não há imparcialidade, não há neutralidade institucional no Brasil. Então nós temos que falar sobre isso. Órgãos que deveriam ser neutros não são mais. E estão lutando contra o pastor Eurico, do PL Pernambuco. O pastor Eurico nem conhece Elisângela Góes. Pergunta para ele. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso. Órgãos que deveriam ser neutros estão tendo posicionamento político no Brasil. Tá? Eu já falei da Opsi Site, que é uma organização internacional, né, que está trabalhando aqui no Brasil. Né? A Opsi Site. Então é isso. Pesado. Mas vamos levantar esse vídeo. Né?
E depois eu fiquei pensando sobre isso, né? A importância de criar uma comissão evangélica na OAB de São Paulo, porque eu fiquei sabendo que tem advogados progressistas que tem na OAB de São Paulo, tem comissão progressista, tá? Eu já falei sobre comissão de justiça, tem comissão de justiça, né? Comissão de justiça, fortemente influenciado por pensamentos progressistas, tá bom? Comissão de justiça, esses conselhos aí que deveriam ser neutros, mas não são neutros, ainda mais com a volta do governo de Lula, pronto, viraram essa bagunça que a gente tá vivendo aí. Mas de qualquer maneira é isso, vamos colocar esse vídeo pra cima e a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o CRES, vamos falar sobre o Conselho Regional de Psicologia, com essa campanha Não Há Cura para Aquilo que Não Há Doença, e a UniBTA relacionada a essas pessoas, tá bom? Vamos botar pra cima, galera, né? Que o negócio tá feio. Enquanto a gente tá aqui, tem órgãos lutando contra o pastor Eurico, do PL Pernambuco. Pastor Eurico, presta atenção. Tem gente lutando contra o Senhor, tá? Tem gente lutando aí contra o Senhor, né? Apesar que o STF jamais vai querer assinar, né? A gente sabe muito bem disso. Enfim, realidades.